A campanha de multivacinação do Ministério da Saúde para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade começa hoje, minha gente. Paraíba, Ceará, Piauí, Alagoas, Tocantins, Goiás e São Paulo. E nós vamos conversar com um especialista sobre o assunto, médico infectologista, ex-secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, que comandou em São Paulo e no país, de certa forma, a campanha da vacinação contra a Covid-19. Doutor Jean, muito bom dia e obrigado pela entrevista aqui para a Jovem Pan. Bom falar com o senhor novamente. Bom dia, Colombo, Lívia, todos os amigos da Jovem Pan. É um prazer poder estar te revendo, inclusive, agora de casa nova. Muito sucesso. Aliás, desejar sucesso a você, como eu sempre falo, é ser redundante. Você já é um sucesso, uma grife aí na comunicação. Obrigado, doutor Jean, muito obrigado, fico muito feliz. Doutor, queria que você falasse da importância desse tipo de campanha para a gente voltar a vacinar, especialmente a nossa criançada, os nossos adolescentes, né, doutor? Você sabe qual o grande problema? Desde 2015 a 2022, a gente já veio vendo nas estatísticas uma redução no número de crianças vacinadas para doenças, mas especialmente algumas doenças que começaram a acontecer no mundo de forma geral, como o sarampo, como a poliomielite. A nossa meta é sempre ter 95% da população alvo protegida. O que nós temos visto em vários estados, que são exatamente esses estados que estão sendo submetidos a essa campanha de multivacinação, é que nós temos taxas abaixo de 80%. Nós temos que lembrar que hoje nós vivemos num mundo globalizado e nós temos áreas em que a vacinação, como na Ásia, Oriente Médio, África, em que não ocorrem políticas vacinais. E à medida que existem essas mobilizações humanas, esses êxodos humanos para a Europa, também para a América Latina, a chance dessas doenças voltarem a circular pelo nosso meio é muito grande. Então, se nós não tivermos as nossas crianças protegidas, nós vamos voltar a ter doenças, por exemplo, como a polio, que já era erradicada no nosso país. Então, é fundamental que essas crianças tenham a oportunidade de atualizar a situação vacinal para várias vacinas, para a poliomielite, para o sarampo, para o HPV, para a gripe, para a própria influenza, e dessa forma nós estejamos protegendo esse público tão importante para nós. Agora, doutor Gorenstein, o senhor citou muito bem o exemplo da poliomielite, porque nós temos uma situação de erradicação da doença aqui no Brasil, mas há um alerta que foi feito recentemente, desde 2016, há um alerta da Organização Mundial da Saúde, uma lista de países que têm risco de volta, de reintrodução da doença, e o Brasil segue nessa lista. E um dos motivos para essa preocupação é justamente essas baixas coberturas vacinais. Queria que o senhor explicasse para a gente o que está acontecendo num país que é exemplo para o mundo de campanhas nacionais de vacinação. Por que a gente está tendo essa queda tão significativa em coberturas para vários tipos de imunização? Qual a explicação para isso? É bem interessante essa questão, porque nós temos no Programa Nacional de Imunização mais de 22 vacinas dadas de forma gratuita. São vacinas absolutamente seguras, que protegem tanto as nossas crianças, os adolescentes, adultos e idosos. E, claramente, nós temos observado essa queda nos últimos anos, até porque existem, por um lado, a correria da vida diária, que as pessoas postergam realizar seus próprios objetivos, e a vacinação não está dentro desses objetivos. Por outro lado, campanhas contra a vacina, que nós tivemos claramente durante a pandemia, e, por outro lado, à medida que nós falamos menos nessas doenças, as pessoas falam, poxa vida, eu não preciso tomar vacina, afinal de contas, polio já está erradicada. Então, esse é um engano muito grande que nós temos, especialmente os meios de comunicação, como a Jovem Pan faz de uma forma muito importante, de levar a informação às pessoas da importância de se vacinar, da importância de nós estarmos protegidos. Aliás, nós somos um grande exemplo disso. Nós passamos por um período de pandemia e que nós só retomamos a nossa vida normal por causa da vacina. Hoje nós ainda temos casos de Covid extremamente leves, porque as pessoas
se vacinaram. Então, Covid, assim como a gripe aviária desde 2009, faz parte do nosso dia a dia, mas sem que a gente tenha a preocupação, porque nós temos sim a proteção da vacina para as formas graves e fatais. Dr. Gorenstein, vou chamar o nosso comentarista da manhã deste sábado, Cristiano Vilela, para participar dessa entrevista também. Vilela, primeiramente, bom dia para você, bem-vindo. Vamos então à sua pergunta. Bom dia, Lívia, bom dia, Colombo, e bom dia, Dr. Gorenstein. Doutor, o senhor falou bem sobre essa questão da vacina, da importância que se tem a vacina, especialmente para as famílias, para as crianças, para toda a sociedade. Um ponto que chama a atenção é que nesse pós-pandemia, talvez haja um certo cansaço, um certo esgotamento das pessoas com relação à vacina. Existe isso? É perceptível isso? Ou o senhor vê de uma forma contrária, que talvez essa pandemia possa despertar ou possa ter despertado nas pessoas a importância de se completar todo o quadro vacinal? Cristiano, você tem toda a razão. Eu acho que as pessoas entendem a importância da vacina, mas falar sobre vacina é dizer, puxa vida, de novo vacina, isso faz alusão à pandemia. Isso é um grande erro. E é por isso que essa campanha de multivacinação, ela tem uma característica diferente das outras campanhas que nós tivemos. É uma campanha que vai aonde o povo está, literalmente. Então, vai para as escolas, onde esse público está, faz um papel de interação nos municípios com os pais, com os professores, com os coordenadores, alertando a população do risco de emergência, ou seja, do ressurgimento de algumas doenças que até então não faziam ou não estavam elencadas no nosso meio, mas com risco de ressurgirem, reaparecerem. Então, dessa maneira, vai ser muito importante essa proximidade, essa troca de informações, e é natural que a criança diga assim, poxa vida, se os meus coleguinhas vacinaram, por que eu não vou vacinar? Então, isso acaba fazendo com que a gente busque essas pessoas, proteja essas pessoas e não tenha mais aquela característica de passividade, de ficar com o braço cruzado na porta do posto de vacinação esperando as pessoas virem, porque daí você fecha a porta e fala, puxa, filha, poucas pessoas vieram. Então a gente vai lá e vai vacinar essas pessoas, e essa é a grande importância, e esse é o grande mote, a modificação que realmente essa campanha multivacinação aconteceu, buscar crianças na escola, orientando a todos. Doutor, o senhor acha que a pandemia de Covid reaproximou as pessoas das vacinas? Essa velha questão de tomarem consciência da importância das vacinas. Mas ainda existe esse distanciamento por todos os motivos que eu elenquei anteriormente. Eu acho que as pessoas acabam não colocando como prioridade na prevenção e no cuidado aos seus filhos da adequada vacinação. Isso, e eu não estou falando de classes sociais menos abastadas, a gente está falando de todas as classes que muitas vezes postergam a ida a um posto de vacinação, a um serviço de acompanhamento dessas crianças para a orientação de situações e condições vacinais. Então é muito importante a gente rediscutir e levar as informações de uma forma absolutamente correta, orientando os pais sendo orientados e facilitando a operação com os pais, o que tange dar essa vacina na escola. Isso também diminui essa questão de responsabilidade. Puxa, ainda preciso marcar e levar ele no final de semana. Agora, doutor Gorenstein, nós mostramos nessa semana o resultado de mais um boletim Infogripe da Fiocruz, alertando para aumento de casos de Covid-19 aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro, principalmente nesses dois estados, casos concentrados mais na população adulta, mas não deixa de preocupar, porque há essa alta transmissibilidade dessas novas cepas. E hoje, no comecinho da edição, nós falamos que Belo Horizonte tem sido a capital com maior adesão à vacina atualizada, a vacina bivalente. Como está essa oferta dessa vacina bivalente no Brasil, doutor Gorenstein? E por que é importante as pessoas buscarem essa atualização, ainda que essas novas cepas não sejam tão graves, segundo os cientistas, como as primeiras?
Essa colocação, Lívia, é interessante porque nós temos em todo o país, excetuando o município, Minas Gerais, mas o município de Belo Horizonte, taxas de vacinação menores do que 30% na população acima de 18 anos que deveria receber a dose bivalente. Qual é a diferença dessa dose e das doses de vacina que nós tínhamos anteriormente? A dose bivalente, ela consta o RNA do vírus lá de Wuhan, ou seja, aquela cepa original, e também da Ômicron. E dessa maneira vai proteger, vai reforçar a população contra as novas variantes que infelizmente virão. Lembra que a gente tinha falado que grande parte do mundo não está adequadamente vacinado? E não é só para pólio, sarampo, mas também para a Covid. Então, novas cepas virão para o nosso país. Então, a gente tem que proteger a população, especialmente a população mais vulnerável. Idosos, gestantes, pessoas com problema na sua imunidade, indígenas e também a população adulta acima de 18 anos. Mas, dessa maneira, é muito comum as pessoas falarem, mas doutor, eu já tomei 4 doses, chega de vacina, eu já estou protegido. É importante lembrar que as pessoas que tiveram pelo menos 2 doses das vacinas de Covid da campanha anterior possam e devam fazer essa dose que nós vamos chamar dose de reforço. Ela aumenta a taxa de proteção, aumenta a produção de anticorpos, ou seja, de produção de arminhas contra o vírus da Covid, especialmente dessas novas variantes da Ômicron, dando sim a proteção. Lembrando que proteção quer dizer o quê? Eu estarei protegido contra formas graves e fatais, contra o risco de morte. Mas eu posso ter um quadro muito leve, brando, nariz entupido, uma dorzinha de garganta, nada que comprometa a minha condição ou que, para aquelas pessoas que já têm um problema na sua saúde ou na sua imunidade, possam evoluir com uma forma mais grave. Então é fundamental que nós tenhamos pelo menos 90% a 95% da população vacinada e não apenas 30% ou menos do que 30% em vários estados. É fundamental. Aproveitem a campanha de multivacinação, que é voltada ao público abaixo de 15 anos, mas todas as vacinas estão lá, nas unidades de saúde, esperando por toda a população para atuar e atualizar a sua condição vacinal. É isso aí, nós conversamos com o médico infectologista e secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. Doutor Jean, muito obrigado pela entrevista, bom sábado para o senhor e até a próxima. Olha, um grande abraço, Colombo, Lívia e todos os amigos da Jovem Pan. Como disse, sempre um prazer conversar com vocês. Bom fim de semana, doutor.